Senhor, da tua sombra, do teu esconderijo, Senhor, dos teus anjos, acampados ao nosso redor e de tudo aquilo, Senhor, que o céu pode prover, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nós necessitamos, Senhor, Papai amado, de provisão do alto, de provisão espiritual, porque os dias são dias de desafios, os dias são dias muito difíceis, mas nós confiamos no Senhor. E a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Por isso permanecemos, Senhor. Por isso, Senhor, estamos consolidados em Ti. Por isso, Senhor, estamos firmes. Porque os que confiam, os que esperam no Senhor, são como montes que não podem ser abalados. Isso não vem de nós, Senhor, mas isso vem, Senhor, da aliança gerada pela nossa confiança em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Isso gerou uma aliança que nos faz firmes como os montes de Sião. Papai, abençoa cada um dos Teus filhos presentes, abençoa aqueles que estão ausentes também, Senhor. Abençoa que a Tua presença os alcance e os abençoe nesta noite. É em nome do Teu Filho que eu peço todas essas coisas e Te agradeço. Amém, Senhor. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Deus está aqui, amém, queridos? E uma chance igual a essa, talvez nós não tenhamos mais. Então vamos aproveitá-la. Se tiver que o
Senhor. Quando eu canto essa canção, eu me lembro do cego de Jericó que gritava, né, para não perder a oportunidade de ter um contato com o Rabi. Eu me lembro, irmãos, daquela mulher que chegou aos pés de Jesus e ali ajoelhada, deixou a sua filha endemoniada na sua casa e chorava aos pés do Rabi para que o Rabi a abençoasse. Eu me lembro de Zaqueu, né? Que sobe em cima de uma figueira brava, esperando Jesus passar, porque não podia perder aquela oportunidade. Amém, irmãos? Nós estamos hoje na presença de Jesus. Se nós formos bem sábios e oferecermos um culto racional, nós não vamos perder a oportunidade de sentir a tua presença neste lugar. Sabe, eu posso sentir no meu braço arrepiar nesse momento, porque a presença de Jesus está neste lugar. A presença do Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu não vou perder a oportunidade de dizer que eu amo, que eu preciso dele e colocar dentro dele as minhas demandas. Aproveite essa oportunidade, irmãos, porque ele pode passar por aqui e não te ver, porque você não se esforçou o suficiente para que ele olhasse para você. Amém, irmãos? Faça o possível nesta noite para que o Senhor te contemple neste lugar. Obrigado, Senhor. Irmãos, gostariam de estar na casa nessa noite. Nós oramos por ele, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelos enfermos, para aqueles que estão, Senhor, no quarto do hospital neste momento, para aqueles que estão em casa, Senhor, possibilitados, Senhor, de saírem. A Deus, obrigado porque eu posso estar no teu altar hoje. E vai mais um dia nos teus atos que eu amo, Senhor, de Senhor. Porque já é salvação.
reciprocidade dos sentimentos. E a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, né? Nos dando o seu Filho. E nós o amamos porque Ele nos amou, porque Ele nos desejou, né? Nós temos uma aliança com Ele, e essa aliança ela é totalmente forjada, né? Uma aliança ela é totalmente forjada, moldada nesse sentimento de amor. Amém, queridos? Vamos ouvir o nosso missionário, que está trazendo uma palavra dos céus para as nossas vidas nesta noite. Estou feliz de ver alguns rostinhos aqui que há muito tempo eu não via, né? Aqui na frente, no glória, né? Logo, logo nós vamos voltar com a nossa rotina normal, poderemos nos encontrar todos, e será grande alegria, grande júbilo que nós vamos sentir. Vamos receber do servo do Senhor com a direção de palmas para o Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Passei hoje o dia todo com louvor sobre a minha mente, passei o dia todo louvando Ele, aquele louvor. Queremos o Teu nome engrandecer e Te agradecer por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aí eu fiquei imaginando, você já agradeceu a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida? Você tem olhado em tua volta? Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele preparou, por tudo aquilo que você conquistou nessa jornada da sua vida? Por que será que muitas das vezes nós reclamamos, murmuramos por aquilo que ainda a gente não alcançamos? Por que será que às vezes nós nos sentimos tão fracos, indignos de receber aquilo que a gente tanto tem pedido a Deus? Às vezes a gente olha para dentro de nós, a gente olha onde nós estamos, e a gente vê que a gente não é merecedor de tudo que Deus tem feito por nós. Mas a graça de Deus, a graça de Deus nos basta, irmãos. Mesmo que a gente ore, que a gente busque, e parece que não está acontecendo aquilo que a gente está pedindo. Mas Deus, Ele está provendo o necessário, aquilo que Ele tem a certeza, aquilo que Ele tem a certeza que já está de bom tamanho para vocês. A gente olha e a gente vê a graça de Deus se manifestando a cada momento na nossa vida. Se um dia a gente tiver bastante, se a gente tiver com a nossa mesa farta de coisas sobrando, amém, Ele é Deus. Mas se um dia a gente tiver só com um pouco, e vai ser o necessário para satisfazer a nossa necessidade, amém, Ele ainda continua sendo nosso Deus. Porque a graça de Deus, irmãos, ela nos basta. Então agradece a Deus por tudo que você tem, tudo que você já conquistou. A gente estamos vivendo um cenário, mundialmente dizendo, né? Um cenário onde tem promovido tristeza, tem promovido medo no coração das pessoas. E a gente olha para a nossa casa. Nós somos merecedores de tudo isso? Não. Porque a graça de Deus, irmãos, ainda continua sendo o suficiente para nossas vidas. Amém? Essa noite eu queria estar ministrando uma palavra
O Senhor ministrou no meu coração já faz 2 semanas. Creio eu que é uma palavra profética. Toda vez que Deus começava a falar, eu corria a escrever tudo que Ele estava falando. Porque é interessante a gente olhar na Bíblia, os grandes homens de Deus, quando Deus chamou, ele falava, vai, escreve, e deixa bem legível. Deus, Ele continuou falando para o seu povo. E Ele me deu um texto dessa mensagem. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus de poder estar aqui fazendo menção da palavra dele, de estar aqui nessa noite como um sacrifício vivo diante de Deus. Eu confesso que eu estou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus vai falar com vocês nessa noite. E tudo que eu peço, irmãos, essa palavra que eu vou liberar nessa noite, nesse lugar, eu peço para você não ficar olhando para você mesmo, para você não se achar indigno de receber essa palavra. Porque Deus, toda vez que Ele vai chamar um homem para o ministério, ou uma mulher, a gente pode ver que Ele chama pessoas imperfeitas. O profeta Isaías, ele declara com a sua própria boca, dizendo: Senhor, os meus lábios são impuros. Eu habito num lugar de pessoas que têm os lábios impuros. Porque se for preciso, irmão, Deus ele desce lá do céu com uma tenaz e coloca sobre a tua boca. Eu estou falando de um Deus que pode mudar a tua história. Eu estou falando de um Deus que Ele está lá no céu, mas Ele não está olhando o seu passado, Ele não está olhando quem você foi pelas suas quedas, não. Eu estou falando de um Deus que está disposto nessa noite a estender a mão para você, a te levantar, não importa onde quer que você esteja, Ele quer te levantar, meu irmão. Por que será que a palavra que o Senhor libera para a gente? Eis que eu estou do teu lado direito, segurando pela tua mão. Às vezes a gente tropeça, a gente cai. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Mas é que eu acabei de falar. A graça de Deus nos basta. Ele é fiel. Jesus não morreu naquela cruz só por ser um símbolo, irmão. Não. Ele morreu naquela cruz, levou sobre ele todo o seu pecado, toda a sua dor, para que o dia de hoje você possa olhar para ele e falar: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, me ajuda, Pai. Nas minhas orações, antes de tudo, eu peço perdão pelas minhas falhas, porque eu sou pecador, todo mundo é pecador, todo mundo erra. Então não se sinta indigno de estar na presença do Senhor. Não deixe o inimigo usar a tua mente. Não deixe o inimigo colocar o dedo em você por tudo aquilo que você já fez. Toda vez que o inimigo se levantar e quiser te acusar, quiser apontar o dedo para você, lembra ele daquilo que aconteceu naquela cruz. Pois Jesus já pagou por todos os seus pecados, irmãos. E Ele está vivo para todo sempre. Ele sempre estará disposto a perdoar os teus pecados. Nunca se sinta indigno. Portanto, aquele que está de pé vigia para que não caia. Mas nós estamos aqui como igreja, não para apontar o dedo, mas sim para estender a mão, para ajudar a levantar. Irmãos, vamos abrir a Santa Palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sobre ti está, Senhor, todas as nossas expectativas nessa noite. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo o nosso Deus, Pai. 5, capítulo 10, versículo 11 e 12. Faz, meu Deus, essa noite aquilo que não podemos fazer. Glória a Deus. Amém? A rainha, pois, por causa das palavras do rei, de seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: o rei vive para sempre. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há um espírito dos deuses santos. Os dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chamou-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Glória a Deus. Aleluia. Já preguei a respeito dessa passagem, cujo tema era: Deus ia acabar com a brincadeira, e realmente Ele acabou com a brincadeira, mas Deus está precisando nesse momento de pessoas a quem vai se posicionar no reino do Senhor, profetas que vão ser levantados, profetas de revelação. Vamos entender o que eu estou falando. Irmãos, Nabucodonosor tinha um filho chamado Belsazar, cujo assumiu o trono. E assumiu o trono da Babilônia. E ele começou a brincar com as coisas de Deus. E automaticamente, quando ele começa a brincar com as coisas de Deus, entra um dedo como se fosse o dedo de um homem e fez umas escritas na parede. O rei manda chamar todos os adivinhadores, os magos, aqueles que estavam no palácio. E aqueles homens chegam diante daquela escritura e eles não conseguem revelar. Por que eles não conseguem? Porque Deus tinha uma mensagem certa. Deus precisava do profeta certo para revelar aquela escrita que estava sobre a parede. A mãe do rei entra dentro do palácio. E assim que ela entra, ela já se lembra de Daniel, que estava na Babilônia. Como a gente acabamos de ler, no reinado do seu pai, ele foi um homem que revelou enigmas, revelou sonhos, revelou tudo quanto Nabucodonosor colocou sobre ele. Você sabe que por causa de Daniel foi poupado a morte de todos os adivinhadores, todos aqueles que estavam no palácio da Babilônia. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor chama eles, ele tem um sonho, e ele não revela qual é o sonho. E ele fala: vocês vão ter que me falar qual é o sonho e qual é a interpretação. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Olha que Daniel fica sabendo a respeito disso. Daniel intercede por esses magos. Daniel fala: rei, deixa que eu interprete esse sonho. Porque ele tinha um Deus todo-poderoso sobre a vida dele. E Daniel sabia a quem ele servia. E Daniel entra dentro do palácio após alguns dias e revela aquele sonho. E a vida de todos os magos, todos os adivinhadores que estavam no palácio foram poupadas por causa da vida de Daniel. Essa história é longa. Daniel ele construiu um legado dentro do palácio da Babilônia. Você sabia que Daniel passou por 4 reinados sobre a Babilônia? Só que chegou um momento na vida dele em que ele estava esquecido dentro do palácio. Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, coloca ele esquecido no palácio, e assim o reinado dele começa a se estabelecer.
Creio eu que foi curto, mas a hora que ele começa a brincar com Deus, eis que na parede houve algumas escritas, e precisava de alguém para revelar aquelas escritas, porque Deus tinha uma mensagem para o rei. Belsazar estava querendo saber o que estava escrito, mas na verdade ele já sabia, porque ele tinha brincado com o fogo. Porque a Bíblia diz que quando ele vê aquelas escritas na parede, os joelhos dele começam a bater um no outro de medo. A mãe de Belsazar chega diante dele e fala: olha, houve aqui no palácio um profeta, que caminhou com o seu pai lado a lado. O seu pai nomeou ele governador da Babilônia. Mas onde está esse homem? Esse homem estava esquecido por todos, mas ele estava habitando na Babilônia. Meu irmão, deixa eu falar para você o que Deus mandou entregar nessa noite. Tem muita gente que já funcionou na presença de Deus. Tem muita gente que Deus já usou para fazer grandes coisas, mas porém, por esses dias estão escondidos. Tem pessoas que ainda nem apareceram, que já foram usadas por Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se prepara que Deus vai te chamar novamente. Deus vai começar a te usar novamente, porque é o cenário que nós estamos vendo. Deus vai te levantar novamente. Deus não se esqueceu de você. Talvez a tua oração para Deus: Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Não te abandonou não. Ele ainda lembra de você. Está chegando o tempo certo dele te chamar, de ele te levantar para te usar sobre essa terra, irmão. Deus vai te levantar como um profeta de revelação. Você sabe o que é um profeta de revelação? Um profeta que revela a ação de Deus. Precisava naquele lugar um profeta que revelasse a ação de Deus sobre aquele lugar. E eles se lembraram que existia Daniel. Então o rei fala: manda chamar ele logo. Meu irmão, tem muita gente que funcionou nas escondidas. Tem muita gente que foi usada por Deus. Eu estou falando com quem está aqui, eu estou falando com quem também está me assistindo na internet. Muitas vezes você pensa que tudo que você fez no oculto, Deus se esqueceu. Não. Deus não se esqueceu da obra que você fez no oculto. Irmãos, olha para o que está acontecendo no mundo. Deus está chamando o povo para o arrependimento. Deus está chamando o povo para o quebrantamento. E toda vez que existe arrependimento, começa a acontecer o avivamento que tanto a gente está esperando. Então espera, meu irmão, que já está a acontecer. Esse avivamento já está às portas. Esse avivamento já está diante de nós. Jesus. Esse avivamento já está, irmãos. E Deus vai levantar pessoas, vai levantar homens, vai levantar mulheres. Deus colocou no meu coração 3 tipos de pessoas que Ele vai estar levantando por esse tempo. Tem muita gente que sempre funcionou na presença de Deus, passou luta, passou dificuldade, mas tem uma identidade, sabe quem ela é, sabe que o Senhor chamou ela. Meu irmão, talvez você ficou dentro da tua casa paradinho ali escondido, porque Deus estava te lapidando como uma pedra preciosa. Chegou a hora de você brilhar diante do povo, chegou a hora de você brilhar nesse cenário que só há escuridão, meu irmão. Levanta a tua mão, dá uma glória a Deus, glorifica Ele. Você que pensa que Deus esqueceu de você, irmão, Ele não esqueceu não. Eu quero dar mais uma caminhada. Tudo isso que vocês estão vendo, esses tempos difíceis, tempo de luta, dificuldade, sempre foi assim que Deus levantou os verdadeiros libertadores. Por que será que é sempre um tempo de luta, de dificuldade, que Deus consegue extrair o melhor de nós? A gente vê os hinos da harpa,
foram escritos abaixo de perseguição. Vocês podem ver que cada hino maravilhoso, declaração de amor a Deus, de amor ao nosso Senhor Salvador, irmãos. É nos tempos difíceis que vai sair a melhor mensagem do seu coração. É nos tempos difíceis que vai sair o melhor louvor da tua boca. É nos tempos difíceis que vai sair o melhor que tem dentro de você. Muitas das vezes você nem entende, mas Deus sabe, Deus te conhece. Eu quero dar uma caminhada na Bíblia aqui, porque o tempo é curto, eu tenho que correr. Irmãos, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 12, 13, 14. Lembra bem, Deus está levantando profetas de revelação. Mas vamos partir para um outro lado agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque sei, meu Pai, o Senhor está aqui. Aleluia. Livro de Gênesis 41, versículo 12, 13, 14. Amém? Todos acharam? Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contou-lhes nossos sonhos, e ele nos interpretou conforme cada um o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e fui enforcado. Então o faraó mandou chamar a José e fizeram sair logo do cárcere. Ele barbeou-se, mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. Eu vou ler mais uma vez. Então mandou o Faraó chamar a José. E o fizeram sair logo do cárcere. E ele barbeou-se, mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. Glória a Deus. Segura aí, irmão. Todos nós conhecemos a história de José. José, ele era muito querido pelo seu pai, porque ele foi gerado na velhice da sua mãe. José tinha um brilho diferente que os outros irmãos não tinham. E por causa do brilho de José, ele era perseguido. Até o dia que ele contou um sonho que Deus revelou a ele. Os próprios irmãos estavam no deserto. O pai dele, Jacó, manda ele chamar os irmãos. E quando ele vai vindo de encontro, os irmãos já estão maquinando algo para poder pegar ele. Vamos jogar ele dentro de uma vala. E assim eles fazem. Ah não, vamos pegar ele, vamos vender para esse mercador que está passando. José é vendido como um escravo. José é vendido como um escravo. E seus irmãos pegam e chegam diante do pai dele e falam: o teu filho, ele foi atacado, porque a gente achou a túnica dele, jogado no deserto. E ele foi vendido como escravo e ele foi adiantado no Egito. E eu procuro parar para pensar: por que será que muitas das vezes vocês, ficamos preocupados com o mal que as pessoas muitas das vezes estão fazendo por detrás da gente e a gente fica sabendo? Ei, fique sabendo, meu irmão, que todo o mal que estão fazendo para você, para sua família, para você, eles mesmos nem sabem que Deus está promovendo vocês para outro lugar melhor, onde você está. Pega essa palavra no Espírito. Toda vez que alguém fizer mal para você hoje, fica tranquilo, porque Deus vai te promover a um lugar melhor. José foi vendido no Egito, e lá ele chega na casa de Potifar. Eu estou contando rápido para a gente não tomar tanto tempo. José, ele fica dentro do calabouço. José, ele sabia quem ele era. José, ele estava no calabouço preso como escravo, mas porém estava funcionando do jeito como Deus tinha chamado ele. Deixa eu explicar novamente. José estava dentro do calabouço, mas ele estava funcionando. Ei, meu irmão,
Você não precisa estar com o microfone na mão para estar funcionando. Você não precisa estar aparecendo para estar funcionando. Crente que é crente, homem e mulher de Deus verdadeiramente, está funcionando quando as câmeras não estão diante de você, quando os olhos dos homens não estão diante de você. Mas deixa eu te falar uma coisa: os olhos dos homens não podem estar olhando para vocês, mas os olhos de Deus estão. Glória a Deus. Deixa eu correr, irmãos. Então, José estava funcionando lá no calabouço, até chegar um momento que o faraó teve um sonho. E o que o faraó fala? Ele chega, ele pede também para os adivinhos do palácio tentar adivinhar. Eles não conseguem. Chega um certo momento que ele tinha adivinhado o sonho de um copeiro mor que estava junto com ele preso. E ele se lembra, fala: olha, faraó, ninguém vai conseguir revelar o sonho do Senhor, mas existe um homem que está lá no calabouço, funcionando, brilhando, está funcionando lá, e ele pode interpretar o sonho do Senhor. O que a gente entende com isso? Irmão, se prepare, faz a tua barba, se arruma, porque Deus vai levantar você, Deus vai mostrar você. Você sabe como que Deus vai te mostrar, irmãos? Ele vai te chamar. Ele não se esqueceu de você. Não importa a escuridão que você está, Deus se lembrou de você, irmão. Deus vai te chamar, porque você funcionou quando ninguém estava vendo. Você funcionou na hora que nenhum dos olhos estava vendo, irmãos. Vamos complementar essa passagem. Vamos lá para o versículo 55. No Gênesis mesmo, viu? Aleluia, glória a Deus. Amém? E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse: todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, farei. O que eu aprendo com isso? Qual que é o outro tipo de pessoas que Deus está levantando para esses dias? Faraó, quando estava bonança sobre o Egito, né, pastor? Quando o Faraó, quando estava bonança, quando estava tudo dando certo, Faraó estava reinando. Só que no tempo da seca, quem foi que reinou? Aí eu pergunto para vocês: quem tinha mais autoridade sobre o Egito? Era Faraó ou era o Zezinho que estava lá no fundo do calabouço? Quem tinha mais autoridade sobre o Egito? Porque uma coisa eu te falo, é fácil você reinar quando está tudo bem, quando está a bonança. Eu quero ver você reinar na hora da dificuldade. Eu quero ver você sair na hora da dificuldade. Deus está levantando pessoas, profetas, que vão estar de pé diante do tempo de bonança e também no tempo de dificuldade, que vão saber andar, vão saber continuar nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando, irmãos. Faraó fala assim para o povo: a fome chegou. Olha, procura José. O que ele falar, o que ele fizer, está feito. Por quê? Porque Faraó só sabia dominar o tempo da bonança, o tempo da dificuldade. Deus precisou levantar José. Aí eu lembro vocês do começo da história. Os irmãos acharam que estava fazendo mal para José, mas não. Estava promovendo a José ao governador do Egito, estava colocando José no lugar aonde os irmãos dele, a quem fizeram mal a ele, tiveram que se prostrar diante dele por misericórdia por causa de alimento. E eu falo mais, José, a hora que Jacó morre, os irmãos começam a ficar morrendo de medo. Agora José vai se vingar da gente, mas não, José já tinha perdoado os seus irmãos. José já tinha perdoado os seus irmãos. Então, irmão, até agora nós falamos a respeito de dois tipos de pessoas que Deus está levantando por esses dias: profetas de revelação, homens e mulheres que vão saber dominar no tempo bom e no tempo ruim, porque Deus mandou chamar vocês, irmãos. Deus se lembrou de vocês. Prepare as suas coisas, faça a sua barba, veste uma roupa que Deus vai vestir em vocês e se prepare, e algo melhor de Deus vai começar a acontecer. Se
você estiver como um atalaia sobre o muro, Deus vai olhar para você e Ele vai te posicionar no reino dele. Deus vai usar você, Deus vai usar a tua vida. Glória a Deus. Eu tenho mais um tipo. Tem mais um tipo de pessoa que Deus vai estar levantando. Tem vários outros, mas esses foi que o Senhor colocou no meu coração. Vamos lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12 e 13. Esse creio eu que é um dos profetas que sofreu bastante. Muitos não conhecem a história dele, mas vamos falar dele também. Glória a Deus. Vocês estão pegando essa palavra no Espírito, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Não olhe para dentro de você, não se ache indigno por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não se ache indigno, porque para a obra de Deus ninguém é bom. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Livro de 2 Crônica, capítulo 18, versículo 12 e 13. Quem já ouviu falar do profeta Micaías? Amém? Posso estar lendo, irmãos? Para correr. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. Fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, e assim falarei. Amém? Micaías estava sob o reinado de Acabe. Acabe naquela época era o rei de Israel. Josafá parte para fazer uma aliança com Acabe. Todo mundo conhece a história de Josafá. Josafá, assim que ele chega no reino, ele pergunta se existia sobre aquele reino um homem de Deus, ou alguém de Deus, para que pudesse revelar se eles poderiam ir à batalha ou se eles não poderiam ir à batalha. Josafá chega diante de Acabe e pergunta: existe algum profeta no teu reino? Sim, tem muitos profetas aqui. Esses profetas estavam profetizando que Acabe poderia sair à peleja, que Acabe poderia sair à guerra, que certamente a vitória era do reino de Israel. Josafá não se contentou e mandou chamar esse profeta, porém já estava esquecido no reino, porque Acabe olhava para ele e falava: esse homem não fala nada de bom para a minha vida, esse homem não profetiza nada de melhor para a minha vida. E assim Acabe manda chamar Micaías, que estava preso. A Bíblia diz que no meio do caminho, o servo de Acabe que foi buscar ele falou assim para ele: ó, é o seguinte, está todo mundo profetizando que a vitória que vai dar certo. Então você faz o favor, profetiza o que ele está falando. Olha o que ele fala: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. O que a gente entende com isso? De pessoas que vão profetizar, pessoas que vão fazer aquilo que Deus mandar, custe o que custar, mesmo que isso venha custar a tua vida. Você não vai arredar para trás, você vai falar a verdade, custe o que custar. Deus vai levantar pessoas também que vão estar profetizando a verdade diante do povo, pessoas que vão estar falando a verdade para o povo, irmãos. Micaías chega diante de Acabe e ele pergunta: nós vamos pelejar. O que você me diz? Pode ir, vocês vão vencer. Ele estava tão acostumado a receber a profecia daquele profeta que ele já não acreditava em nada que ele falava. Aí um pouco mais adiante, a Bíblia vai dizer que um espírito de mentira entrou sobre aqueles profetas que estavam naquele lugar. Eu não sei o que você quer para a tua vida.
Eu não sei se a chama do ministério queima no teu coração. Eu não sei se dentro de você existe algo que quer que você vá fazer a obra de Deus. Eu não sei. Pergunta para você mesmo. Mas o Senhor manda dizer para todos que aqui estão, para todos que estão assistindo, para você não olhar para as suas falhas, não olhar por aquilo que você está fazendo, porque Deus se lembrou de você. Deus vai te chamar novamente. Você sabe como que esse profeta foi conhecido? O profeta de água e pão. Porque logo depois ele foi preso novamente. Ali ele viveu sobre água e pão. Mas porém, não negou de falar a verdade. Não negou de profetizar a verdade que Deus colocava sobre a vida dele. Então, irmão, recebe essa palavra nessa noite no teu espírito. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui, que aqui estão e que estão nos assistindo, que já colocaram a mão no arado, já fizeram grandes obras para o Senhor. Aí eu pergunto, por que você parou? É sempre nos tempos difíceis que Deus vai levantar homens e mulheres. O que você está dizendo? Eu estou dizendo sim, é sempre um tempo difícil. O povo de Deus estava escravizado por mais de 400 anos. Estava difícil, não estava? O que Deus fez? Levantou Moisés. Creio eu que para essa época agora, Ele vai levantar novamente outros profetas. Ele vai levantar homens e mulheres de Deus, profetas de revelação, profetas que vão estar no muro como o atalaia, profetas que vão saber andar sobre o tempo difícil, sobre o tempo fácil, profetas que vão profetizar a verdade. Deus vai te usar, meu irmão. Eu posso ver Deus levantando o profeta Jefferson. Eu posso ver Deus levantando o profeta Denilson. Eu posso ver Deus levantando o profeta Anderson. Deus já levantou o profeta Edson. Deus está levantando a tua vida. Deus está chamando para o ministério, meu irmão. E é no tempo difícil que Deus vai te usar. É no tempo difícil que Deus vai honrar a tua vida. Deus está levantando o profeta, os profetas dessa nação. Deus está levantando os profetas dessa nação. Deus está chamando para o ministério o profeta Paulo. A profetisa Camila, profetisa Karina, Dora, Paula. Meu irmão, recebe no teu espírito essa palavra. A profetisa Márcia, Cíntia, as demais irmãs que aqui estão, toma posse dessa palavra. A profetisa Rose, Deus está levantando você, meu irmão. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Se prepare para o que Deus vai fazer através da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Faça barba. As irmãs não têm barba. Mas se prepara, irmã. Se prepara. Se prepara, profetiza Isaura. Irmãos que trabalharam muito das vezes escondido. Mas a coroa de glória já está lá no céu. Só basta você tomar posse da palavra do Senhor. Só basta você tomar posse daquilo que Deus está falando nessa noite. Deus quer usar a tua vida. Ele não está olhando para você se você é capacitado, se você consegue ou não consegue. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos capacita, nós somos capazes de fazer aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Creia, irmão, na palavra do Senhor. Deus vai levantar profetas que vão estar revelando a ação dele. Se prepare. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim eu termino essa palavra. Assim eu termino essa palavra. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês. Talvez você está se perguntando, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei ler.
Mas eu estou falando com pessoas aqui que pisam em ambientes, e pessoas que já estão desviadas do caminho do Senhor. Eu estou falando com pessoas que pisam em ambiente muito pesado aqui. E muitas das vezes você tem olhado para você não tem se achado digno de falar de Jesus. Você não tem se achado digno de falar da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Que Deus pode te usar. Pode sair uma palavra da tua boca. Pode sair da tua vida. E pode transformar a vida de quem estiver te ouvindo. O resto da vida dela. Seja dependente do Espírito Santo. Eu queria chamar aqui na frente o nosso irmão Anderson, para ele estar fazendo a oração pela campanha. E não vamos aplaudir o nome do Senhor, irmãos. Vamos agradecer o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Amigos irmãos, que paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé. Depois de uma palavra dessa, não tem nem como não sentir a presença do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos encontramos diante da Tua presença, Senhor, com o coração cheio de gratidão, Pai, por esta palavra que veio do céu. Porque assim como eu estou sentindo a Tua presença, eu creio que todos que aqui estão, e os que estão pela internet também sentiram a Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te glorificar e Te exaltar, ó Deus. Nós queremos agradecer o Teu santo nome e Te agradecer, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, diante de Ti nesta noite, Senhor, as campanhas, ó Pai, que aqui estão sendo feitas, ó Pai, com os propósitos de cada um, Pai. Sonda cada coração, sonda cada mente, Senhor. Passeie em nosso meio, Espírito Santo. Porque a Tua presença é real neste lugar, Pai. Não tem como estar neste lugar e não sentir a Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do missionário, Pai. Continua abençoando, usando ele no Teu ministério. E que sim, Pai, o Senhor vai levantar homens e mulheres, ó Pai, aonde quer que nós estejamos, na igreja, no trabalho, na nossa casa, nós vamos ser usados, ó Pai, com apenas uma palavra, Pai, nós possamos edificar uma vida e resgatá-la para o Teu reino, Pai. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor e receber o nosso pastor. Amém. Quando o inimigo apontar o dedo para você, lembre o que aconteceu na cruz. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aquele amor tão lindo. Aleluia. Colocar
Aleluia, glorificado ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus não se esqueceu de você. Amém? Aleluia, Ele sabe que você funciona. Você vai funcionar nessa crise. Você vai funcionar nessa crise como boca de Deus. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra que veio aos nossos corações. Deus não se esqueceu de nós e sabe que nós funcionamos. Que nós funcionamos bem nas mãos dele. Amém? É que é um instrumento nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, bem instrumentalizado somos nós. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Pai, porque em momentos críticos, em momentos de dificuldade, em momentos de desafios, o Senhor sempre se lembrou de pessoas que funcionam nesses momentos, Senhor. Nesses momentos, Senhor, em que precisa de alguém para gerenciar crises. Nesses momentos, Pai, que precisa-se de pessoas, Senhor, para gerenciar, Senhor querido, desafios, Senhor, Deus, pelejas, ó Pai, discórdias. O Senhor se lembrou de mim, o Senhor se lembrou dos teus filhos que aqui estão, Senhor, e os capacitou, os elegeu, Senhor, para serem gestores, ó Deus, de um momento de crise, de um momento de dificuldade, e colocou sobre cada um deles a sua autoridade, a autoridade do Espírito Santo, para fazerem a diferença. Senhor, obrigado por confiar tanto assim em mim, obrigado por confiar nos teus filhos essa noite, porque essa palavra foi uma semente, Senhor, semeada no coração, Senhor, daqueles que têm terra boa, Senhor, e que aceitaram o teu chamado. Ó Deus, eu creio em nome de Jesus que o Senhor nesta época está, Senhor, novamente trazendo em evidência aqueles a quem o Senhor escolheu, o Senhor capacitou, o Senhor sabe que eles funcionaram bem e vão funcionar, Senhor, nesses momentos de crise. O nome dessas pessoas, Senhor, serão exaltadas e poderão, Senhor amado, serem vistas como homens e mulheres de Deus, ó Pai. Então eu abençoo a cada um deles, ó Pai, desperta-os, ó Deus, para esses momentos difíceis, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Pai, e te agradeço. E que o grande amor que vem de Deus, que a graça que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos teus filhos, Pai, não apenas hoje, mas para todos sempre. Levante a mão e diga: a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Aleluia.